E aí, pessoal, vamos dar início à aula de hoje sobre análise sintática. Vamos entender um pouco sobre frase, período, oração, os tipos de sujeitos. É uma aula extremamente importante para você que está vendo o canal agora, os alunos da Escola Jerônimo Alves de Bezerra, no Jatobá, Boa Viagem, Ceará. Dá um like aí para a gente confirmar a sua visualização. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva aqui abaixo na direita e vamos iniciar nossa aula. Bom, quando a gente fala sobre análise sintática e termos da oração, logo vem uma pergunta, né? Onde é que isso fica na língua portuguesa? Como funciona esse estudo da língua portuguesa? No campo geral, nós temos duas formas de entender a nossa língua portuguesa, ou do modo morfológico ou do modo sintático. Logicamente que existem outros caminhos, outras figuras de linguagens, mas partindo desse campo, é importante que você entenda que a morfologia é o estudo da palavra, é o estudo da classe gramatical. A morfologia é o estudo da estrutura da palavra, o significado da palavra isolado. Agora, quando você junta essas palavras, quando você forma uma oração, forma uma frase, um período, aí você vai para o análise sintático, você vai compreender o sentido da frase, o sentido das expressões. Veja bem, é como se a análise sintática fosse a oposta da análise morfológica. A morfologia estuda só a palavra e a análise sintática estuda a frase inteira. Qual é o sentido da frase inteira e o sentido de cada palavra dentro dessa frase, a função que cada palavra tem dentro dessa frase. Muitas vezes uma palavra muda de função dentro da frase e muda de classe também. Daí a importância do estudo da sintaxe, certo? E o que é uma análise sintática? Bom, a análise sintática é um processo de divisão de um todo e a explicação do papel de cada uma dessas partes divididas. Aquilo que eu falei, é a função de uma palavra dentro da frase, dentro da oração. Analisar o período ou oração a partir da sua estrutura e sua relação semântica, ou seja, a relação de sentido. Ou seja, você vai interpretar o período, a frase ou oração de acordo com, no contexto geral. É muito importante que você entenda esse ponto. O análise sintático nada mais é do que o estudo do sentido de uma frase inteira. O que é que essa frase inteira quer dizer e o que é que essas partes também querem dizer, né? Como é que funciona essa relação de palavra entre uma e outra dentro de uma oração? E existem os termos, existem as possibilidades de você compreender de um modo mais simples. Agora, para você entender um pouco sobre o sujeito, não dá para você fazer sem não lembrar de frase, o que é uma oração, o que é um verbo. É importante que você entenda um pouco, conheça o substantivo, o adjetivo, conheça um pouco sobre os artigos. Essa já é uma segunda etapa do estudo. Durante o quinto ano, sexto ano, você teve um embasamento para compreender esses dados. Caso você tenha dificuldade de entender alguma coisa, você pode anotar, a gente dá um reforço depois ou você pode pesquisar esse assunto. Bom, não dá para falar sobre sujeito, não dá para fazer análise sintática sem antes não dar uma lembrada do que é frase. Afinal de contas, o que é uma frase? Frase, pessoal, é a sentença que contém sentido completo, podendo ou não ter verbo. Frase é aquilo que tem comunicação completa, é um enunciado. A frase ela pode ser verbal e ela também pode ser nominal. Tá? Aí você pergunta, e qual é a diferença? Bom, a diferença é que uma frase verbal tem a figura do verbo na frase. Veja bem. Olá, eu estou bem. Observe que aqui aparece o verbo nessa frase. Então ela é uma frase verbal, simples assim. Na verdade, em português é tudo muito simples. A frase nominal é aquela que só tem nome, tá? Tudo ótimo. Aqui você compreendeu, existe uma comunicação aqui. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo ok. Então a frase, para ser frase, ela precisa ter pontuação e precisa ter sentido, ela precisa ter uma comunicação completa, certo? Às vezes uma frase pode ser muito bem um desenho, você chega no hospital, tem a figura de uma enfermeira ali, né, com aquele símbolo pedindo silêncio, aí já é uma frase. A palavra silêncio é uma frase. Agora veja bem, existem as frases afirmativas, existem as frases exclamativas, as interrogativas e por aí vai. Vamos seguir aqui. Frase é toda sentença capaz de nos transmitir ideia, sentimentos, desejos, pensamentos. É qualquer enunciado dotado de significação. A frase pode ser construída de uma só palavra ou de várias. Olha o exemplo aqui. Obrigado, ponto. Aqui já é uma frase, pessoal. Ajude-me, por favor. Aqui também é uma frase, certo? Que frio, outra frase aqui. Olha, um simples grito pode ser uma frase. Por exemplo, se você gritar ai com um ponto de interrogação, de exclamação, as pessoas já entendem que você está sentindo uma dor. Então é muito simples. A frase ela pode partir de uma palavra e pode ter várias palavras.
E a oração, professor? O que é oração? Bom, tem gente que acha que quando a gente fala em oração em língua portuguesa tem a ver com aquilo que o pastor e o padre falam. Na verdade, ali também é oração, só que essa oração significa uma frase com verbo. Simples assim. Oração significa uma frase que contém verbo. É a sentença em que o sentido gira em torno de um verbo. Hoje estudamos muitas questões do vestibular. Aqui você percebe que tem o verbo estudar. Pronto, aqui é o verdadeiro exemplo de uma oração. Só existe análise sintática se tivermos verbo. Então, esse nosso estudo hoje sobre análise sintática, a gente vai aprender sujeito, eu estou apenas antecipando, relembrando, revisando alguns pontos importantes para entrarmos no estudo do sujeito. Você já sabe o que é frase e agora está entendendo o que é oração. Oração é uma frase, tá? Agora ela precisa ter verbo, senão não é oração. Simples assim. Professor, o que é oração? Oração é uma sentença que gira em torno do verbo, ou seja, é uma frase que tem a presença de um ou mais verbos. É muito importante que você entenda isso. A oração é a frase que apresenta um verbo ou então uma locução verbal. Veja bem, eu e meu pai viajamos para o Maranhão. Aqui você percebe a presença do verbo viajar. Então você tem aqui uma oração. As festas natalinas estão se aproximando. Olha a presença de mais um verbo aqui. Professor, eu estou tendo dificuldade para identificar o verbo na frase. Bom, eu tenho aqui no canal Estudo do Verbo, onde a gente dá uma ideia sobre o que é um verbo de ação, o que é um verbo de fenômeno, o que é um verbo de estado. Então, dá a pausa, vai lá, assiste a aula, aprende verbo e depois vem para cá. O importante não é você fazer tudo ao mesmo tempo, em cima da hora. O importante é você ter regrinhas de seguir. Se você, por exemplo, não compreendeu o verbo na aula anterior, estuda verbo até vir para cá e dê continuidade nos seus conhecimentos. Não adianta nada você concluir essa atividade, mandar foto para o professor e depois da aula você não saber de nada. Então, para reforçar, oração nada mais é do que uma frase que tem verbo. Tá simples assim? Simples, não é? E período, professor? Você já falou sobre frase, já falou sobre oração. E o que é período? Bom, período é um conjunto de uma ou mais orações que estabeleça uma ideia completa. Ou seja, o período é quando você faz duas frases juntas. Basicamente é isso. O período ele pode ser simples se tiver apenas uma oração, se tiver apenas uma frase com verbo. E ele pode ser composto se tiver duas frases ou duas orações com a presença de verbo. Simples assim. O período ele é uma parte fundamental para que você possa entender a estrutura da análise sintática. O período, pessoal, é a frase estruturada em oração ou orações. Veja bem, período simples é a frase construída por uma só oração, um só verbo, ou então uma só locução verbal. Professor, não estou lembrado do que é locução verbal. Locução verbal é quando vem dois verbos juntos. Um é chamado de auxiliar e o outro é chamado de principal. Esses dois verbos juntos, eles têm o sentido de um único verbo, por isso que é locução verbal. Veja bem, um exemplo de período simples. Fomos à praia ontem. Aqui você tem a presença de apenas um verbo. Isso significa que nós temos um período simples. Existe uma frase e nessa frase só tem um verbo. Portanto, trata-se de um período simples. Agora, se essa frase acontecer com dois ou mais verbos ou dois ou mais orações, aí você já tem a figura do período composto, tá? Do período composto. Então vamos aqui, ó, período simples, uma frase ou uma oração com apenas um verbo. Eu estou colocando frase porque as pessoas têm dificuldade de entender a oração, mas a oração nada mais é do que uma frase com a presença de um ou mais verbos. Então vamos trabalhar com oração. Então, oração com verbo trata-se de um período simples. Oração com dois ou mais verbos trata-se de um período composto. Mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Exemplo aqui, ó, fui. Aqui você já percebe que tem um verbo, né? Fui à praia ontem. Olha o segundo verbo aqui, ó. E nadei muito. Então você tem aqui a figura de dois verbos. Trata-se, portanto, de um período composto, certo? Nós entendemos que frase é enunciado. Eu já passei aqui no início. Frase é um enunciado de sentido completo. Ela pode ser verbal e pode ser nominal. Oração é uma frase que tem a presença de um verbo. E período nada mais é do que uma estrutura
onde pode-se encontrar uma oração ou duas orações, ou seja, é uma frase com a presença de um ou mais verbos. Isso é período, numa linguagem mais simples. Para você reforçar e tirar todas as dúvidas sobre período simples e período composto, veja bem, eu vou reforçar. O período pode ser simples quando encerra apenas uma oração, quando ele ensina uma oração. Exemplo, 3 paixões governaram minha vida. Aqui você tem 3, que é um numeral, paixões, um substantivo, aqui tem um pronome possessivo e tem vida, que é um substantivo abstrato. E aqui você tem um verbo. Então essa frase tem só um verbo, é portanto um período simples. Vou trabalhar cedo amanhã. Essa expressão aqui, vou trabalhar, é aquilo que eu falei, locução verbal. Muito cuidado com a questão da locução verbal, porque numa prova o professor pode também jogar uma locução e você entender que aqui trata-se de um período composto, mas não é. É um período simples, aqui é uma locução. Aí você lembra, bom, o professor falou se tiver 2 verbos é composto, mas veja bem, tem que ter cuidado, quando vier 2 verbos juntos, trata-se de uma locução verbal. E locução verbal ela pode ser trocada por um único verbo. São 2 verbinhos, tem um auxiliar e tem um principal. E você pode muito bem trocar esses 2 verbos por um único verbo. Toda locução verbal nada mais é do que 2 verbos com sentido de um só verbo. Aqui você poderia trocar, ao invés de vou trabalhar, trabalharei cedo amanhã, certo? Mas o conjunto do objeto aqui de estudo é você entender o que é um período simples, ou seja, período simples é aquela frase, aquela oração que tem apenas um verbo. Ao contrário do período composto, né? Quando tem mais de uma oração, quando tem mais de um verbo. Olha um exemplo aqui, ó. Anseio aliviar o mal, mas não posso e sofro. Aqui você tem a figura de vários verbos. Vim, vi e venci. Aqui você tem também a presença de mais de 2 verbos, portanto, se passar de 2 verbos, a partir de 2 verbos já trata-se de um período composto. Então, sabendo o que é oração, o que é oração, o que é frase, o que é frase, o que é período, então vamos agora entrar nos termos da oração. Vamos partir para esse cidadão aqui, ó. Nosso objetivo de hoje é essa questãozinha aqui. Nós vamos aprender o que é sujeito e o que é predicado, mas vamos focar no sujeito. Nós vamos entender como achar o sujeito, em seguida vamos identificar o que é um sujeito simples, o que é um sujeito composto. Quem quiser pode dar pausa, pode copiar isso aqui no caderno, a gente vai pesar na sequência. O que é um sujeito indeterminado, o que é um sujeito oculto e o que é um sujeito inexistente, tá? Ou oração sem sujeito. Então esse é o nosso objeto de estudo. Uma oração, uma frase, ela é dividida em 2 partes. A gente chama de termos da oração. O que são os termos da oração? Eles são o sujeito, quais são no caso, e o predicado. Esses são os 2 termos essenciais da oração. Toda vez que alguém perguntar quais são os termos essenciais da oração, ou seja, as 2 partes que compõem a oração, aí você vai saber que trata-se do sujeito e também do predicado, certo? Olha, nós temos ainda na sequência da nossa trajetória os termos integrantes da oração, que a gente chama de complemento verbal, complemento nominal, objeto direto e o agente da passiva. Isso aqui a gente vai estudar mais na frente um pouco. Vamos para o sujeito, depois a gente vai em outra aula passar para o predicado e depois a gente vai para os termos integrantes da oração. Vamos para sujeito. A verdade é que sujeito nada mais é do que aquilo que é dito do predicado, e predicado é aquilo que é dito do sujeito. Mas numa linguagem mais técnica, sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. Lembra quando eu disse no início da aula que verbo é fundamental para o estudo da análise sintática? Não dá para estudar análise sintática se você não domina o assunto verbo. Tá? Verbo é aquela palavrinha que expressa ação, fenômeno da natureza, estado. Olha um exemplo aqui, o navio quebrou no porto. O navio quebrou no porto. Você percebe aqui que existe a figura do verbo aqui. Tudo parte daqui. Esse verbo aqui, ele divide o sujeito do predicado, basicamente. Então, para você identificar o sujeito, você faz uma perguntinha básica, um truque aqui. Como é que eu identifico o sujeito? Você pergunta para o verbo, o que ou quem? É muito simples. Acha o verbo, depois pergunta para o verbo, o que ou quem? Pergunta aqui para o verbo, ó, quem quebrou no porto? O navio. Então nós temos aqui exatamente a figura do sujeito, certo? A ideia é essa. Quem ou o que?
você pergunta para o verbo para saber, para identificar exatamente o sujeito. Toda frase é composta, basicamente as orações são compostas de sujeito e predicado. Tem uma situação que não tem sujeito, a gente vai ver na sequência. Mas o truque é esse: achou o verbo, pergunta para o verbo o que ou quem. Professor, e o que é um sujeito, já que agora eu sei identificar o sujeito? Por exemplo, Marta correu muito. Quem correu muito? Marta. Marta é o sujeito. O carro quebrou na estrada. Quem quebrou na estrada? O carro. Então, entenda que sujeito não trata-se de uma pessoa. O sujeito é aquele que tem uma relação com o predicado. Ele ou faz ou sofre a ação, certo? Veja bem, é muito importante que você entenda isso. A escola está cheia de alunos. Ponto. Quem está cheia de alunos? A escola. A escola é o sujeito. Eu repito, para achar o sujeito, pergunta o verbo, identifica o verbo na frase e pergunta o que ou quem. A resposta será o sujeito. Quando você separar o sujeito, aí você tem todo o resto que a gente chama de predicado. O sujeito pode ser simples quando tem apenas um único núcleo. Aí você pergunta, agora complicou, porque é a primeira vez que eu estou escutando esse negócio de núcleo. O que é núcleo de um sujeito? Bom, vamos aprender agora o que é núcleo. É a palavra mais importante do sujeito. A palavra mais importante do sujeito. Ela pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo substantivado, certo? Tem um truque também, ela nunca começa com preposição, essa palavrazinha chamada núcleo. Preste atenção no exemplo. As vacas molhadas pastavam na fazenda. Veja bem, aqui vocês percebem que a parte mais importante desse sujeito é exatamente vacas. Como assim sujeito? Onde é que eu sei que o sujeito está? Lembra quando eu disse, identifica o verbo e pergunta? O verbo está aqui, ó. Olha o verbo aqui. Então você pergunta para o verbo, quem pastava na fazenda? Resposta, as vacas malhadas. Então aqui nós temos a estrutura do sujeito. E a parte mais importante dessa estrutura é exatamente vacas. Porque se você tirar vacas, a frase perde o sentido. Vamos formar a frase aqui sem vacas, para ver se você consegue entender. Vamos tirar vacas da frase. Fica assim, as malhadas pastavam na fazenda. Então não tem sentido, é um corpo sem cabeça. Então, núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito, entendeu? Concluindo, sujeito simples é exatamente aquela parte que tem apenas um núcleo. E o núcleo é a parte mais importante do sujeito. As vacas malhadas pastavam na fazenda. Quem pastava na fazenda? As vacas malhadas. O sujeito são essas expressões aqui. As vacas malhadas. Tudo isso aqui é sujeito. Agora, dentro desse sujeito tem um núcleo, que é o coração da palavra, é o coração da parte. Aquela que se tirar perde o sentido. Sujeito simples, um só núcleo. Sujeito composto, dois núcleos. Fácil. Eu vou pegar a mesma frase. As vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. Olha, o sujeito composto contém dois ou mais núcleos. Presta atenção, dois ou mais. Pode ser três, pode ser quatro. Você já sabe identificar o núcleo. Primeiro você identifica o sujeito. As vacas malhadas e os bois pretos pastavam na fazenda. Olha o verbo aqui. Quem pastava na fazenda? Quem pastava? A resposta é as vacas malhadas e os bois pretos. Tudo isso aqui é sujeito. Agora, quais são os núcleos desse sujeito? Você percebe que vacas é um núcleo, porque se você tirar vacas, perde o sentido da frase. E em seguida a gente acha o segundo núcleo, que é exatamente essa palavrinha aqui, bois. Tem dois núcleos, portanto, trata de um sujeito composto. Na atividade de fixação a gente vai entender um pouco mais. Sujeito simples. Um núcleo, sujeito composto, dois ou mais núcleos. Nós já vamos aí com o segundo sujeito. Vamos agora para o terceiro sujeito. É o sujeito oculto, ele não está expresso na oração. O sujeito oculto não está expresso na oração. Como assim? Olha essa frase aqui, ó. Estamos felizes com a aprovação de todos. Aqui nós temos uma frase. Aqui nós temos uma oração. Vamos identificar o sujeito aqui. Cadê o verbo? Está aqui. Felizes. Aliás, estamos. Felizes é um adjetivo. Vamos lá. Estamos felizes com a aprovação de todos. A pergunta é, quem está feliz com a aprovação de todos? Como estamos? Quem está feliz com a aprovação de todos? O que e quem? A resposta seria quem? Nós.
Você está vendo nós aqui? Não está, ele está oculto, mas você sabe que existe. Existe o nós. Então você vai identificar o sujeito oculto pela desinência verbal, ou seja, pela conjugação verbal. Muito cuidado com isso aqui. O sujeito oculto, ele é muito simples de achar. Normalmente, você já, pela visualização, você procura o pronome pessoal e não acha, já é alguma coisa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não é uma regra geral. Achou a frase, procurou eu, tu, ele, nós, vós, eles, opa, tem tudo para... Pode ser que seja oculto, pode ser indeterminado também, mas pode ser que seja oculto. Mas a regrinha básica é a seguinte, você sabe quem está falando, só não pode ver. O verbo está na primeira ou na segunda pessoa. Veja bem, ele está na primeira ou na segunda pessoa do singular. Ou então na primeira pessoa do plural. Nós, primeira pessoa do plural. Poderia ser eu sou feliz, ou eu estou feliz. Veja bem, o sujeito oculto não está expresso na oração. Você vai identificar pelo verbo. Toda vez que você conseguir encaixar o eu ou o nós antes do verbo, trata-se de um sujeito oculto. O que é diferente do sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele é um parceiro do sujeito oculto. Ele também não é visto, só que além de não ser visto, você não sabe quem é. O sujeito oculto você não vê, mas sabe quem está falando. É aquele exemplo, ó, estamos felizes com a aprovação de todos. Quem está feliz? Nós. Então nós sabemos o objeto da questão, só não podemos ver. Agora o indeterminado não. O indeterminado não se quer ou não se pode explicar. O verbo está na terceira pessoa do plural e não se pode determinar o sujeito. Então, quando eu digo assim, cantaram ontem na escola. Aí você pergunta, quem cantou na escola ontem? Não dá para determinar, não dá para saber. Fizeram muito barulho. A pergunta ao verbo, quem fez muito barulho? Aí você não pode determinar o sujeito, você não sabe quem. Correram para fora do pátio. Você pergunta, quem correu para fora do pátio? Eles. Então, quando existe a figura do eles, trata-se de um sujeito indeterminado. Você vai fazer uma ligação. Primeiro você identifica o verbo e depois você vai, logicamente, que identificar a situação que se encontra a função. Outro detalhe também é quando vem essa partícula, essa interseçãozinha si, seguida de preposição. Precisa-se de livros usados. Quem precisa de livro? Você sabe que tem gente que precisa, mas não pode determinar. Então, o sujeito indeterminado não se quer ou não se pode explicitar. Você não sabe quem é o sujeito. Ele é indeterminado, não é possível determinar. Então, fique atento com esse assunto. Sujeito oculto, você vai sempre identificar. Eu posso colocar o eu ou o nós antes do verbo? Se você puder, trata-se de um oculto. Você sabe quem é. Agora, quando o verbo exige a terceira pessoa do plural, trata-se de um sujeito indeterminado. Anota isso aí que é muito importante. Quando o verbo exigir o eles, pronome pessoal do caso reto na terceira pessoa do plural, eles foram, eles cantaram, eles correram, você não sabe determinar quem é o sujeito. E nós temos a oração sem sujeito. Essa é muito simples, porque ela fala sobre tempo e sobre fenômeno da natureza. Então fica fácil aqui de um modo bem global, fica fácil compreender o que é uma oração sem sujeito. Ela trata muito de tempo, ela trata de fenômeno da natureza, certo? Quando não se tem um sujeito possível, essa oração sem sujeito, não existe o sujeito. Lembra que o oculto existe e você não vê, mas sabe quem é. O sujeito composto existe e você não sabe quem é. E o sujeito sem oração, que esse não tem sujeito de jeito nenhum. Vamos repetir aqui para você dar uma clareada. Sujeito oculto existe e você não vê. Estamos felizes com a aprovação de todos. Quem está feliz? Nós. Então o sujeito oculto existe e você não vê. O sujeito indeterminado existe e você não consegue identificar quem. Preste atenção. Sujeito oculto, você não vê, mas pode identificar.
Sujeito indeterminado, você não vê e não pode identificar. Existe uma diferença. E o sujeito inexistente, a oração sem sujeito, aí realmente não tem sujeito. E são os verbos que tratam dos fenômenos. É muito fácil identificar uma oração sem sujeito. Tá? Eles tratam dos fenômenos da natureza. Exemplo, choveu muito em Salvador. Quando você perceber a figura de um verbo que representa fenômeno, você já pode deduzir que trata-se de uma oração sem sujeito. Não dá nem para perguntar quem choveu muito. Não existe isso. Não encaixa nem aquela perguntinha básica. E também pode ser relacionado ao verbo haver no sentido de existir. Houve muitos gritos lá fora. Aí você vai perguntar ao verbo quem ouve. Consegue entender que não tem como identificar o sujeito, nem encaixa a pergunta. E você também pode identificar o sujeito sem oração, oração sem sujeito, com relação ao verbo fazer. Verbo fazer indicando tempo. Faz anos que não a vejo. Então, quando você perceber na frase o verbo se relacionando à natureza e a tempo, pronto, a dica é essa. Numa frase, numa oração, o verbo se relacionou a tempo, se relacionou a fenômeno, trata-se de uma oração sem sujeito. Choveu, anoiteceu, amanheceu, relampejou e por aí vai. Certo? Vamos seguir agora para a nossa atividade de fixação. Você vai classificar os sujeitos das orações em sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente ou sujeito oculto. São 5 sujeitos. Eu coloquei aqui cada um, você vai identificar. Escreva essa parte no seu caderno, dá a pausa, são questões bem curtas e você responde no seu caderno, identificando o tipo de sujeito, certo? Identificando o tipo de sujeito. Na atividade seguinte, você vai responder o que é frase, o que é oração, o que é período simples, o que é período simples, o que é um período simples. Então, desconsidere essa palavra aqui, o que é um período simples, o que é um período composto, o que é, ou quais são os termos essenciais da oração, quais são os tipos de sujeitos, certo? Então, para a gente fixar. Uma outra atividade eu vou enviar para o WhatsApp de vocês, para que vocês possam responder isso aí. Primeira regrinha para responder uma atividade dessa, identifica o sujeito e o predicado. Quando você identificar o sujeito e o predicado, você vai identificar o núcleo. Depois do núcleo, você vai perceber quem é simples, quem é composto, quem é sujeito oculto e por aí vai. Tá? Outro detalhe, não dá para fazer uma análise sintática se você não sabe o que é frase, não sabe o que é período, não sabe o que é oração. Não dá para aprender sobre os tipos de sujeitos se você não entende um pouco sobre verbo, sobre substantivo. Então assistam quantas vezes forem necessárias as demais aulas do nosso canal. Essas aulas são muito importantes e elas devem ser vistas muitas vezes. Sempre que tiver uma folguinha, vai lá no YouTube, no nosso canal e assiste às aulas, até aprender. Porque se você for continuar do jeito que você está aprendendo 30%, 40% sem entender direito a aula, então vai ficar muito difícil você compreender. Eu estou reduzindo o nível de explicação aqui para ver se você consegue entender. Mesmo assim você tem muita dúvida, não é verdade? Essas dúvidas, elas giram porque você em aulas anteriores acabou não concluindo o aprendizado completo. Então volta lá, vê o que é artigo, vê o que é substantivo, o que é adjetivo, aprenda um pouco sobre verbo, sobre preposição, estude a morfologia, aprenda as classes gramaticais, identificar as palavras e depois você vai ter muito mais facilidade para aprender a análise sintática, que nada mais é do que um entendimento da expressão das palavras dentro de uma frase. A análise sintática é sujeito, é predicado, é complemento verbal, é complemento nominal, é oração subordinada, oração coordenada e por aí vai. O predicativo, então existe toda uma linguagem em cima da análise sintática. A morfologia nada mais é do que o estudo das palavras, se é substantivo, se essa palavra é adjetivo, se é numeral, a estrutura única da palavra. A morfologia é o estudo de uma árvore. A sintaxe é o estudo da montanha toda e a função dessa árvore dentro dessa montanha. Basicamente é isso aí. Bom, queria que vocês também inscrevessem-se no canal, aqui no nosso canal do 7º ano. Basta clicar aqui, certo? Inscreve-se aqui. Dá também um like aqui, tá? Dá um like aqui para a gente saber que você passou por aqui. Todos os alunos devem criar uma contazinha aí no YouTube, não pesa no celular, é muito simples. Inscreva-se porque na hora que a gente postar uma aula aqui no canal, você já vai receber o sinal no seu telefone. Aliás, as aulas de segunda a gente sempre posta logo no domingo, tá? Um abraço
A gente agradece e vamos seguir, vamos em frente. Daqui a pouquinho a gente retorna com outras aulas. Um abraço e um bom estudo para todo mundo.